Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço a Jesus por mais uma manhã na presença dEle. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Bom dia, irmã Deusirê, né? Deusirê Miranda. Bom dia, Joselma. Bom dia, Luísa. Bom dia, Tatiane. Sejam bem-vindas. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos orar? Hoje nós vamos estudar o Atos, capítulo 8. Eu tenho agradecido tanto a Jesus por esse pedido que ele fez para que eu estudasse junto com vocês. Bom dia, Mi, bom dia, Cris. Agradeço muito a Jesus, a paz do Senhor, porque todos nós estamos aprendendo muito, né? Todos nós. Glórias a Jesus. Vamos orar para dar início? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais essa manhã, uma manhã abençoada em que todas nós podemos estar aqui. Obrigada, Jesus, pelo seu amor por nós. Obrigada, Jesus, porque em tudo nós vemos a presença do Senhor. Diante dos nossos medos, lá está o Senhor junto de nós. Se sentimos insegurança, o Senhor já nos acolhe e nos mostra que o seu amor e o seu poder nos acolhe, nos traz a calma, acalma os nossos pensamentos. Obrigada, Jesus. Obrigada. Em seu nome, Jesus, nós pedimos que o estudo dessa manhã crie mais um pouquinho de raiz no nosso coração, que o fogo do avivamento do Espírito Santo preencha todo o nosso ser nessa manhã, ainda mais do que ontem. Desejamos hoje, Pai, estar mais perto do Senhor do que o dia de ontem. Que nosso coração seja sedento a cada dia, sedento de sede e fome da palavra, fome do conhecimento, do entendimento da verdade. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada porque o Senhor respeita o tempo de maturidade de cada um. Cada uma de nós temos um tempo de maturidade espiritual diferente. E o Senhor acolhe cada uma de nós na intimidade, com as nossas particularidades de dificuldades. Obrigada, meu Pai. Obrigada porque hoje nós nos sentimos amadas, nós nos sentimos escolhidas do Senhor, separadas. Obrigada. A verdade nos liberta a cada dia mais. A verdade da palavra do Senhor nos traz a libertação. Traz os nossos olhos mais direcionados para o Senhor. Obrigada, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor esse ministério. Consagro ao Senhor a minha vida. Apresento ao Senhor a vida de cada uma das suas filhas e filhos, Senhor, que estão aqui e os que ainda vão chegar. Declaro que o seu Espírito Santo tem total liberdade, Pai, de falar através da minha vida nesse ministério. Que não seja eu a falar, mas sim o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Eu repreendo todo espírito de distração, todo coração endurecido, eu repreendo em nome de Jesus. Dou uma ordem ao mundo espiritual que toda flecha que vier em nossa direção vai bater em retirada em nome de Jesus. Coloca sobre cada uma de nós agora, Pai, uma nova armadura. A armadura de Efésios 6, Senhor, onde nos ensina a nos blindar contra toda a hoste do mal. Coloca sobre nós, Senhor, um capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, Pai, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus, Senhor. Assim estamos
revestidas do teu poder. Estamos posicionadas na presença do Senhor. E toda flecha que vier em nossa direção, Pai, vai bater em retirada, porque nós estamos com uma nova armadura para esse dia de hoje. É isso que eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Que a nossa mente, Senhor, esteja aberta, entregue, rendida ao Senhor, a ouvir a palavra dessa manhã. É isso que eu oro, Pai, declaro e te peço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Bom dia, Gil. Bom dia, irmã Dilma. Bom dia, Meire. Bom dia, irmã Marley. A paz do Senhor para todas. E vamos buscar um pouquinho mais, né? Glórias a Jesus. Esse capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, mostra o início da expansão do Evangelho para além de Jerusalém. Tá bom? É isso que nós vamos ver. Resultando aqui para nós o direito da perseguição. Direito não, perdão. Resultando direto a perseguição, que começou com o martírio de Estevão. Estevão teve a morte que nós estudamos ontem, né? Por falta de cegueira espiritual. Por perdão. O Espírito Santo já tá, me tomando a minha mente para falar alguma coisa que eu preciso falar, mas deixa eu falar a palavra primeiro. Estevão foi julgado pela cegueira espiritual dos sacerdotes, do grande sacerdote, do sinédrio. E mesmo na hora da morte dele, da dor, ele clamou pelos pecadores, clamou por quem estava matando ele. Então, mesmo diante a uma tortura, a muita dor, ele ainda olhou para o céu, viu Jesus de pé, diante da causa dele. Jesus estava de pé, assim relata Estevão, diante da causa dele, morrendo fiel. Fiel ao Senhor Jesus até o fim, não negou Jesus. Obrigada, obrigada, Jesus. Pedindo para que Deus não culpasse quem estava matando ele. Aleluia. Glórias a Jesus. Então nós vemos que o evangelho então começou a se estender além de Jerusalém. Então isso foi um resultado para uma perseguição maior após a morte de Estevão. Amém? É aqui que nós vemos o cumprimento de Atos, capítulo 1, que nós lemos, versículo 8, quando disse assim, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, né? E até os confins da terra. Aqui se cumpre essa palavra em Atos 8. Então, o que nós vamos receber aqui hoje dessa palavra, os destaques que nós vamos guardar no nosso coração, é a dispersão dos cristãos, o ministério de Filipe em Samaria, a conversão de Simão o mágico, não é o Simão Pedro, não é, é Simão o mágico, tá bom? E a conversão do eunuco etíope, tá? Vamos ler então o versículo 1, começa assim, Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforça para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogavam na cadeia. Aqui nós vimos que Saulo consentia na morte de Estevão, né? Afinal de contas, aqui nós vimos no capítulo anterior que colocaram Saulo para tomar conta ali, né? Das capas de Estevão, até que a morte de Estevão foi aprovada por Saulo. É isso que nós lemos no capítulo anterior. Então, nós vimos que aqui a palavra de Deus já traz que a perseguição foi aumentada. Então, perceba que esse Saulo vai vir a ser o futuro Paulo, tá bom?
Para quem não conhece a história, eu já vou adiantando para acompanhar o estudo e entender bem profundo mesmo a palavra, tá bom? Entender certinho. Então, esse Saulo é o futuro Paulo, então ele já aparece como perseguidor aqui. Logo, na morte de Estevão, Saulo aparece, tá? E a morte de Estevão, então, desencadeia uma perseguição em massa, que ironicamente ajuda a espalhar o evangelho. Então, quanto maior a perseguição, mais o evangelho se espalha. Amém? Glórias a Jesus. E uns homens piedosos, eles sepultam Estevão e choram pela morte dele. Então, isso aqui mostra para nós o respeito e a dor da comunidade. A comunidade sentiu dor e teve respeito diante da morte de Estevão. Mesmo perseguidos, os cristãos ainda valorizavam, né, e valorizavam os mártires, como aconteceu ali com Estevão. Uma morte muito triste, de verdade, nos ensina muito. Saulo, porém, fazia o que aqui que disse? Se esforçava para acabar com a igreja. É isso que diz no versículo 3. Então, aqui, Saulo é descrito para nós, é descrito como um violento implacável, mostrando que a perseguição era intensa, pessoal e sistemática. Ele tinha intenção, ele perseguia intencionalmente as pessoas. Era o foco dele, era perseguir todo aquele que falasse do evangelho, todo cristão, tá? Versículo 4. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre. Então, o que aconteceu aqui? O resultado oposto. Aconteceu aqui um resultado oposto ao esperado pelos perseguidores. Ao invés de sufocar o evangelho se espalhou com mais força. É isso que o evangelho nos traz. Então, é importante a gente saber que Samaria era vista como um desprezo pelos judeus, era vista como uma cidade desprezada pelos judeus, mas agora ela era evangelizada. Olha o que o evangelho nos traz. Era uma cidade que estava sendo evangelizada. O evangelho rompe barreiras. O evangelho rompe barreiras. Quando ele chega, quando as pessoas se propõem a ouvir, ele quebra barreiras étnicas e também culturais. O evangelho tem esse poder. Amém? Glórias a Jesus. Que é crenças e costumes. Quebra crenças e costumes. Tá bom? Em nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus que faz todas essas coisas. O poder do evangelho aqui então é confirmado. Através de sinais visíveis, isso atrai a atenção do povo e começa a crescer a fé deles. Por que que Jesus, até hoje, pelo poder e autoridade dele, ele permite que os discípulos, apóstolos, profetas, posicionados, todo aquele que está posicionado, discípulos do Senhor Jesus, por que que Jesus permite que através do poder e autoridade dele até hoje ainda aconteça? Sinais, milagres e maravilhas, para que a fé do povo seja aumentada, para que o descrente venha até Jesus, para que ele se renda, para que tenha um coração quebrantado, para que a cegueira espiritual caia. Amém? Glórias a Jesus. Quando aqui relata que os espíritos maus saíam gritando, é uma demonstração clara do poder de Deus agindo através de Filipe aqui. A glória de Deus estava sobre Filipe, o poder de Deus estava sobre ele, através do Espírito Santo. Então, milagres acompanham a pregação, libertando, curando, até os dias de hoje. Tá bom?
No versículo 8 fala, e o povo daquela cidade ficou muito alegre. Por quê? Porque onde antes havia opressão e escuridão, agora estava acontecendo libertação e a alegria por causa de Cristo. As pessoas viam o poder de Cristo através de Filipe, as pessoas viam o amor de Jesus através de Filipe. Então a cidade que estava oprimida e na escuridão, agora estava vendo uma libertação, a libertação do povo. Amém? Versículo 9. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: esse homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Aqui, olha só, Simão aqui, o mágico, tá? Tá dizendo. Ele impressionava o povo, então, com as artes, né? E ele era considerado o grande poder de Deus, grande engano do diabo, né? Isso sim. Ele dominava espiritualmente o povo, e a sua autoridade era falsa, não provinha do Senhor. Isso mostra como o povo é facilmente enganado sem o verdadeiro evangelho. O povo se engana. Quando não conhece o evangelho, o povo é enganado. Até que não se conheça a verdade do evangelho, o povo é enganado. O povo é enganado por Satanás. E aqui é muito claro isso. Quando você conhece a verdade te liberta. E você não é enganado mais. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias, para conhecermos a verdade do evangelho, para o evangelho nos libertar e nós nunca mais sermos enganados. Amém? Então nós vimos que o evangelho liberta o povo do engano que Simão estava dando ali, naquele tempo para eles. O povo é liberto desse engano. E a fé em Cristo Jesus traz nova identidade para aquele povo, traz uma transformação na vida deles. É isso que Jesus faz quando ele chega. Ele transforma a nossa vida. Jesus transforma a nossa vida. Não tem como conhecermos a verdade do Evangelho e continuarmos a mesma pessoa. Não tem como. Não tem como nós sermos batizados, recebermos o Espírito Santo e continuar a mesma pessoa. Acontece uma transformação dentro de nós. E é lindo o que o Senhor faz na vida de cada um, que rende o coração a Ele. Amém? E o que é lindo de ver aqui que nós vimos, que a palavra de Deus nos traz? Aqui no versículo 13. O próprio Simão também creu. Olha só. Aqui diz assim, ó. Tá tudo bem para vocês? Tá certinho o vídeo? Porque para mim apareceu uma mensagem para cancelar. É forte hoje, hein? Sabe, para terminar a live, tá tudo bem? Tá? A live está contínua ou houve corte? Coloca para mim. Fazendo um favor. Tá bom, obrigada, Mi. Tá bom, obrigada, viu? Eu vou continuar. Estranho. Estranho para quem não crê. Vamos continuar. Então aqui Simão creu no que Filipe estava falando. E então o próprio Simão se rendeu e foi batizado. Olha só. Simão crê
e se batiza. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Mas a motivação dele é estranha. Vamos ler para vocês entenderem, ó. Por que que a motivação dele é estranha? Vamos ler aqui o versículo 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Aleluia, aleluia. Olha o que houve aqui. Pedro e João colocaram as mãos, impuseram as mãos sobre eles, aqueles que haviam sido batizados, e todos receberam o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Simão viu que quando os apóstolos, olha só, Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Misericórdia. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Aleluia. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Obrigada, Jesus. Aí Simão disse a Pedro e João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram, depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor. Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados da Samaria. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Visita cada um que está aqui agora. Cada um, Espírito Santo, visita com força, com poder, com a glória de Deus. Que seja sentido no coração e na mente a sua presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço isso e declaro que a sua presença é sentida diante de cada um que está aqui agora. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Aqui nós vimos assim, ó. Nós vimos que então Simão vendo Pedro e João a serviço do reino, derramando o Espírito Santo sobre todos que estavam ali, ele faz um pedido indecente. É bem isso. Esse ato apostólico de impor as mãos sobre as pessoas, no caso aqui Pedro e João, sobre os samaritanos ao receberem o Espírito Santo, esse ato apostólico ele garante unidade aqui entre os judeus e os samaritanos na fé. Era necessário que os líderes da igreja confirmassem o avanço do evangelho. Amém? Então, a imposição de mãos, ela é sempre um ato apostólico, um ato de fé. É quando um líder ungido, é quando um ungido do Senhor impõe as mãos sobre outro e faz ali impartição do Espírito Santo, impartição do fogo, do batismo com o fogo,
impartição de orar em línguas, e ali o que o Espírito Santo direcionar para que aquele ungido do Senhor compartilhe, né? Faça a impartição assim, ele é direcionado. Amém? Com muita honra, com muito respeito, com muita responsabilidade. Porque olha o que nós vimos, o que Simão faz aqui. Simão tenta comprar o poder de dar o Espírito Santo a outros. Grave erro, grande erro. Aqui revela que o coração daquele homem ainda não estava transformado. O coração daquele homem estava ainda cheio de pecado, cheio de inveja, cheio de pensamentos errados, querendo tirar proveito através do dinheiro, em cima do poder de Deus. Não, isso não. Deus não permite isso. Simão tinha visto aqui, Simão o mágico, tá? Tinha visto aqui, ele via o evangelho como meio do poder. Misericórdia, né? Misericórdia, Jesus. E Pedro discerne na hora que Simão ainda está preso à iniquidade. Que Simão está preso ao pecado da iniquidade. A fé verdadeira, ela exige arrependimento genuíno. Não apenas admiração do poder, não. Arrependimento genuíno. A iniquidade, o pecado da iniquidade, não é só praticar o mal, mas ter o mal como uma prática habitual. É usar do mal uma coisa todos os dias, é uma prática, é um hábito. A pessoa leva aquilo como se fosse normal. Não, não é normal. É o pecado da iniquidade. Entende? É um pecado que a pessoa faz com consciência e até com frieza. Isso é iniquidade. Ela representa um nível mais profundo e persistente da rebeldia. Rebeldia contra Deus. Rebeldia dos demônios. Não vem de Deus. Amém? No versículo 24, então, quando Simão se dirige a eles, né, a Pedro e João, e fala, por favor, peçam ao Senhor para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. O que ele demonstra aqui? Arrependimento? Ainda há espaço para arrependimento, mas o texto deixa dúvida aqui. Ele foi sincero ou ele apenas estava com medo? Porque o texto deixa essa dúvida para nós. Apesar dele pedir aqui isso a Pedro e João, o texto nos deixa essa dúvida. Se ele pediu por um arrependimento verdadeiro ou se foi só por medo mesmo. Nós precisamos vigiar, não é? Vigiar muito. Pedir para o Senhor nos dar discernimento diante de pessoas desse tipo. De pessoas que podem estar carregando a unção de Deus e não estarem trabalhando para Deus. A presença do Senhor se afasta. Deus dá a unção. Entenda. Ele dá a unção. E muitas vezes a pessoa, pelo poder que ela então começa a carregar através da autoridade do nome santo de Jesus, em um determinado período ela se desvia. Ela sai da rota. Ela muda a rota. E ali o poder dos milagres, das curas que a pessoa começa a operar, ela se desvia e o coração dela começa a ser guiado por outros sentimentos. O da vaidade, do orgulho, da vanglória, que é quando a pessoa começa a receber a glória. Quando o povo exalta o milagre e aí aquele ser humano que através do nome de Jesus fez o milagre, ele começa a pegar a glória para ele. E aí isso não é bom, isso é errado. E aí Satanás começa a agir, tá bom? O diabo começa a agir e operar na mente e no coração desse homem. E aí ele é desviado. E aí ele passa a ser um falso profeta. Ele pode até profetizar sobre a vida de alguém,
mas é através dos demônios, porque o demônio também conhece a tua vida. Ele vigia o tempo todo. Amém? Por isso nós precisamos, de novo, gente, diante de Deus, de novo apareceu aqui se eu quero cancelar a live. Claro que não. Em nome de Jesus, claro que não. Diante de Deus, nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo, todos os dias, discernimento espiritual. Nós precisamos pedir um coração humilde, quebrantado. Nós precisamos pedir um coração rendido aos pés do Senhor. Todos os dias, o tempo todo, em nome de Jesus. Precisamos pedir para que as escamas dos nossos olhos caiam todos os dias. Por quê? Porque pode ser que entre uma sem a gente perceber. Então, todos os dias nós precisamos pedir visão aberta, uma visão unida com o nosso coração humilde, puro, quebrantado. Que os nossos olhos não julguem, e sim acolha todo aquele que precisa. Amém? Assim deve ser a nossa intimidade com o Senhor o tempo todo. É uma intimidade isso. É conversar com o Pai em nome de Jesus o tempo todo, o dia todo. Rendida a Ele, declarando que nós somos dependentes dEle para tudo na nossa vida. Amém? Nós vimos aqui no finalzinho, então, do versículo 25, que depois de terem dado testemunho e terem pregado a palavra, eles voltam para Jerusalém. Então, a missão continua. Eles não voltam direto, mas eles voltam pregando o evangelho pelo caminho. Olha que lindo. Eles têm que voltar, mas eles voltam pregando o evangelho. O evangelho, então, segue se espalhando cada vez mais. Então, isso mostra como Deus guia cada movimento evangelístico, cada movimento evangélico. Deus guia, mesmo para alcançar uma única alma. Entende que eles foram lá em Samaria só para ganhar a alma de Simão, o mágico? Era esse o propósito deles, tirar esse homem dali. Que lindo, né? Vamos ler o versículo 26, que também eles foram buscar uma outra alma. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Assim tá entre parênteses na minha Bíblia. Não sei se na de vocês tem, mas na minha tá assim. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era um alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e a acompanhe. Filipe correu para perto da carruagem e, ouvindo o funcionário lendo o livro do profeta Isaías, vou ler de novo. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então, convidou Filipe para subir, sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era essa: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. E o funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso?
É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Felipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: Veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? E Filipe respondeu: Se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem. Os dois entraram na água e Filipe foi batizado. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. E de repente Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades, até chegar a Cesareia. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E toda a honra e toda a glória a Ele todos os dias da nossa vida. Assim nós faremos. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Olha só. Aqui nós vemos que Jesus pediu para Filipe ir a um determinado lugar por uma vida, somente pela vida daquele eunuco. Quantas vezes o Senhor pede para que você vá a um lugar por causa da vida de uma pessoa? Por causa de uma pessoa. Quantas vezes o Senhor usa o seu dia para que você plante a semente no coração de uma pessoa? Assim como esse eunuco estava lendo aqui o Evangelho, as Escrituras Sagradas, e não estava tendo entendimento, quantas pessoas leem o Evangelho e não têm o entendimento? Eu fui uma dessas há um tempo atrás. Eu também não tinha o entendimento da palavra. E eu agradeço muito a Deus quando me enviou uma amiga que pediu para mim, me orientou. Compra uma Bíblia assim e você vai entender. Eu agradeço a Deus por esse dia. Porque nesse dia eu comecei a receber a palavra do Senhor. Eu comecei a receber do coração de Deus toda a verdade e o direcionamento. E eu entendo que Jesus pediu que fosse da mesma forma com vocês. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aqui eu trouxe para nós, com o direcionamento do Espírito Santo, o que eu falei antes de começar a ler para vocês assim, ó, que Deus age em cada movimento quando o evangelho precisa ser levado. Deus age na sua vida e Ele age de uma forma que Ele prepara todo o ambiente, todas as situações para que você chegue onde você precisa chegar. Aqui nesse caso Ele fez isso com Filipe, Ele levou Filipe ali. Naquele homem a carruagem estava em movimento. Filipe foi acompanhando a carruagem e evangelizou aquele homem. E olha só que lindo, então, quando eles viram logo um lugar que tinha água, o eunuco pergunta: eu posso me batizar ali? Ou seja, ele não mediu esforços, ele quis que fosse o mais rápido possível, porque é assim que tem que ser. Quando nós conhecemos a verdade da palavra, nós precisamos desejar receber o Espírito Santo através do batismo. Esperar por quê? Esperar para quê? A transformação da nossa vida, ela vem através da presença do Espírito Santo em nós, da verdade da palavra sendo revelada a nós todos os dias. Então não tem por que esperar. Não tem. Vem como você está. Entrega ao Senhor o batismo.
como você tá. E é o Espírito Santo que vai te guiar, que vai te conduzir, que vai te ensinar dia após dia, que vai te constranger com amor. O evangelho não é exclusão, ele é inclusão. Jesus não veio para condenar ninguém, Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos trazer para perto dele. Entende? Seja qual for o seu pecado. Se você se arrepender, o Senhor te recebe, você será salvo. Amém? Então não espera mais. Esperar para quê e por quê? Por quê? Por que esperar? Não precisa esperar. Deseje se livrar de todo o peso, do seu passado. Deseja que o peso todo do seu passado fique ali embaixo daquelas águas, porque a palavra de Deus diz que os seus pecados serão jogados no mar do esquecimento. Desça nas águas, se você não é batizado. Não espere mais, em nome de Jesus. E olha qual era a parte que aquele homem estava lendo. Uma parte que mexe tanto com a gente, né? O eunuco não estava entendendo o que estava escrito ali. Mesmo sendo uma parte que para nós hoje, quando nós lemos, nos dói. Dói a nossa alma, o nosso coração parece que está ali, naquele ato. Entende? Esse trecho revela a importância da pregação. Quando o eunuco admite que não entende, se ninguém explicar para ele. A importância da pregação, a importância do discipulado, para tornar a palavra viva, para dar vida à palavra, vida à verdade do Evangelho. É o que nós estamos fazendo aqui todas as manhãs. Estamos num estudo para buscarmos entendimento, conhecimento da palavra, da verdade, um discipulado. Amém? Glória a Deus. Glórias a Jesus. Então Felipe abre a boca e começa a explicar para ele o que está escrito naquela parte de Isaías 53, quando anuncia Jesus. Então a profecia de Isaías 53 ali leva diretamente ao Evangelho. A Bíblia toda aponta para Cristo. Olha aí uma parte para você grifar. Vamos grifar? A minha não está grifada ainda. Vamos grifar. Aqui, ó, versículo 32. Lá no Antigo Testamento já falava que Jesus ia passar. Ele era como um cordeiro que era levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Vocês já viram uma ovelhinha? Quando estão arrancando a lã dela, ela abaixa a cabecinha, fica quietinha, enquanto o homem faz isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grifem, porque é uma parte que nos coloca em posicionamento e que você pode usar para evangelizar a vida de alguém, assim como Felipe usou para evangelizar eunuco. Amém? Glórias a Jesus. Então, eunuco, ao entender essa palavra, ele pede para ser batizado. Ele não espera mais. E Felipe batiza ele imediatamente. Então, o evangelho gera fé. E a fé gera a obediência. Olha só, o evangelho traz a fé e a fé coloca a obediência no coração daquela pessoa. O batismo é a expressão visível da fé pessoal de cada um. E nós vimos que a missão foi cumprida. A missão de Felipe foi cumprida. O novo convertido continua a sua jornada sem Felipe, porque então o Espírito Santo arrebatou Felipe dali e levou Felipe para outro lugar. E o novo convertido continuou a sua jornada com alegria. Louvado seja o nosso Senhor. O evangelista é levado para outro lugar. Filipe foi parar em Azoto, na cidade de Azoto. Assim diz a palavra de Deus. Amém? E ele seguiu anunciando ainda o evangelho para todas as cidades até chegar em Cesareia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo, irmão.
Temos que ir atrás da ovelha perdida, de uma só que seja. Nós precisamos. Não podemos deixar. Nós precisamos buscar, seguir o nosso coração, deixar que o Espírito Santo coloque diante dos nossos olhos todo aquele que Ele deseja. Que a gente chegue, todo aquele que está ali sentado às vezes quietinho, num ponto de ônibus, a pessoa está quietinha em algum lugar e aí o Senhor te mostra, é ali, vai lá. Pergunta se está tudo bem, derrama o meu amor lá. E aí cabe a nós sermos obedientes, de ir sem medo, se assentar e ali deixar o Espírito Santo agir. Lembre-se que o Espírito Santo sempre vai falar através da sua vida. O Espírito Santo sempre vai trazer a palavra para você, no lugar certo, quando Ele quiser te usar. Amém? E nós terminamos aqui vendo que Filipe segue pregando, então, na cidade para onde ele foi enviado. A obra não para, a obra não pode parar até hoje, nunca vai parar, até que nós sejamos arrebatados. E ele termina o capítulo como um exemplo de constância e obediência. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus, pela sua palavra, por mais uma verdade, por mais um tempo na sua presença. Nós agradecemos ao Senhor. O que nós aprendemos aqui? O que nós vimos em Atos 8? Que a perseguição não para o Evangelho. Pelo contrário, ela espalha o Evangelho. A perseguição não pode nos parar. Se nós estamos sofrendo perseguição aqui, nós precisamos mudar de lugar e levar o Evangelho lá para o outro lado. Mas nós não podemos parar. Assim como todos os apóstolos nos ensinaram dessa forma. Amém? Deus usa pessoas comuns, como Filipe, para grandes propósitos. Então Deus pode usar você para grandes propósitos. Se posicione. Seja obediente. Busque a presença do Senhor. E Ele vai te usar, e muito. Porque tem muito trabalho, mas nós temos poucos trabalhadores. Existe muita colheita. O que é o significado da colheita? A colheita é que nós temos muitas pessoas para salvar, nós temos muitas pessoas para resgatar e ter a vida salva para Jesus, em nome de Jesus. Então nós precisamos ser esses trabalhadores. Amém? Nós precisamos trabalhar para Jesus. Amanhã é às 7 horas. De segunda a sexta-feira, as lives são às 7 horas da manhã. E de sábado e domingo às 8. Amém? Nós vimos que Deus, então, usa pessoas comuns como usou Filipe. Então, Ele pode usar você. Amém? Glórias a Jesus. Nós vimos que a obra do Espírito Santo é central e soberana. Ele dirige, Ele que convence e Ele que capacita. É o Espírito Santo que dirige você a chegar a alguém. É o Espírito Santo que vai te capacitar. Em nome de Jesus. E se preciso for batizar alguém, o Espírito Santo vai te capacitar. Em nome de Jesus. Porque não é você que faz, é o Espírito Santo. É o nome de Jesus que faz. É o nome do Senhor Jesus que dá a autoridade e o poder. Amém? Um discípulo do Senhor posicionado diante de um arrependido, diante de um homem arrependido, em nome de Jesus, ele pode batizar. Não precisa de título. Quem dá o poder é o Senhor Jesus. Quem capacita é o Espírito Santo. Quem dá o poder é o Espírito Santo. A todo aquele que o busca em espírito e em verdade. A todo aquele que o busca posicionado, tendo uma vida da palavra, firmado na palavra. Quem tem o coração rendido. Amém? Glórias a Jesus. Nós vimos que a fé verdadeira aqui exige arrependimento e não só admiração pelos sinais. Nós precisamos nos arrepender.
As pessoas precisam se arrepender de verdade e não estar só ali admirada com aquilo que está acontecendo. Nossa, eu estou admirado, que lindo que está acontecendo. Não, precisa de arrependimento, tá bom? Coração rendido, coração entregue ao Senhor. E o Evangelho. Ah, o Evangelho. O Evangelho ultrapassa barreiras. O Evangelho não tem limites. O Evangelho não para. O Evangelho, ele vai além. O Evangelho, ele pode vir da boca de uma criança. É o Espírito Santo que usa. É o Espírito Santo que faz. O Espírito Santo usa improváveis. Obrigada, Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está tão perto, tão dentro, tão em cima, tão poderoso, que eu estou sentindo doce, o suave perfume do Espírito Santo. Eu estou aqui fechada na minha sala, quietinha no escritório. Obrigada, Espírito Santo. Visita todos que estão aqui, Espírito Santo. Derrama a sua essência sobre a vida de todos que te buscam. Todos que estão aqui todos os dias, buscando o Senhor, demonstrando a fidelidade do desejo de te conhecer de forma mais profunda. Exala essa essência que o Senhor me permite sentir nessa manhã diante deles também. Em nome de Jesus. Não precisa ser só para mim, que seja para eles também, assim eu desejo. Que através desse ministério o Senhor se apresente a todos que estão aqui, aos seus familiares. Em nome de Jesus é o que eu desejo. Que esse ministério leve transformação na vida, na família das pessoas. Em nome de Jesus. Como é doce o seu cheiro, Espírito Santo. Obrigada. Aleluia. Aranuia baxere cantarabás. Ronandarabaya se cantarabás. Enche, Espírito Santo, a vida de todos, de todas as suas filhas e os seus filhos que estão aqui agora, em nome de Jesus. Mais, em nome de Jesus. Mais, em nome de Jesus. Ranayaba chorecantaranás. Mais, Espírito Santo, da tua presença. Mais do teu poder, mais do teu fogo. Fogo do Espírito Santo. Ranayabás, que você sinta o fogo a te queimar agora. Queimar o teu coração, queimar os seus ossos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enche Espírito Santo mais fogo, fogo, fogo sobre todos, em nome de Jesus. Radayabás. Entregue Espírito Santo na mesma proporção que cada um deseja. Ranayabás, suricantarabás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na proporção que cada um te busca. Derrama, Espírito Santo. Derrama em nome de Jesus. Rina yabachoreamasu cantarana. Obrigada, Espírito Santo. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti e declaramos o nosso amor ao Senhor, a nossa total dependência do Senhor. Ramachuri cantarabás. O Senhor tem total liberdade de agir na nossa vida. Forja-nos. Transforma o nosso coração como o de Jesus. Que a nossa mente seja uma mente humilde. Que os nossos olhos amem mais do que julguem. Afasta de nós, Senhor, tudo que nos afasta de Ti. Arranca com força, Pai, coisas, pessoas, lugares, ambientes, tudo que nos afasta de Ti, Pai. Tira da nossa vida. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.
Obrigada. Não nos trate só agora, mas nos trate durante todo esse dia. Durante todo o dia, trate-nos com o teu amor e o teu poder em nome de Jesus. É isso que eu te peço. Pela vida de cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O Evangelho ultrapassa barreiras. O Evangelho ultrapassa barreiras. 9 horas. Glorificamos o teu nome, Senhor. Glorificamos o teu nome, Senhor, e exaltamos o teu nome. Declaramos que te amamos, Jesus. Agradecemos por estarmos aqui, Pai, recebendo da tua palavra e do teu amor. O Senhor é santo e poderoso. Nós reconhecemos o Senhor como soberano. O Senhor Deus, nosso Pai. É só o Senhor que nos protege de verdade. É só o Senhor que pode trazer o prover sobre a nossa vida de verdade. É o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que protege a nossa casa. É o Senhor que nos dá a fé, o amor. É só o Senhor. Não tem homem capaz de fazer isso por nós. Obrigada, meu Deus. Nós exaltamos o teu nome aqui nessa manhã e declaramos que toda a honra, toda a glória é do Senhor. E assim sempre será, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Uma alma vale todo o movimento do céu. O céu se move por uma alma. Uma alma. O céu se move. Urananayabas. Xerecantaramas. Obrigada, Jesus. Qual é a sua Samaria? Quem são os improváveis que você tem deixado de alcançar? Não deixe de alcançar ninguém. Não escolha a quem ajudar. Não faça isso. Não escolha quem. Ajude, somente ajude. Ajude quem precisar. Quem o Senhor apontar para que você ajude, estenda suas mãos. Seja com um abraço, com uma oração, com um copo d'água, com alimento, com o que for, com a palavra. A palavra é tudo. A palavra é o maior alimento espiritual que nós podemos receber e dar a alguém. Nós precisamos sair do nosso conforto. É preciso sair do nosso conforto, como Filipe, e ir até o deserto, se Deus mandar. Nós precisamos. Nós precisamos ir até o deserto para salvar uma alma, uma vida, se assim Deus nos pedir. E Deus vai pedir. Pode esperar que sim. E a sua fé está como hoje? Examine-se a si mesmo. A sua fé, ela está como a fé de Simão? Superficial e focada em benefícios? Ou como a do eunuco? Humilde, faminta e disposta a obedecer? Examine-se a si mesmo diante de Deus. Não se engane. Não se engane, porque a Deus você não engana mesmo. Mas não se engane. Faça uma análise. Examine o seu coração. Como está a sua fé? Amém? Existe um abismo entre os dois posicionamentos de fé aqui. Entre a fé de Simão e a fé de eunuco, existe um abismo. E nós precisamos estar bem decididas de qual é a nossa fé, o nosso posicionamento. Amém? Glórias a Jesus. Vamos orar? Louvado seja o nosso Senhor. Eu desejo, em nome de Jesus, que a sua vida
esteja sendo transformada pelo poder e pelo amor de Jesus, por todo o cuidado do Espírito Santo de Deus com a sua vida. Eu desejo que você esteja passando por uma transformação, mesmo que lenta, mas se ela já está acontecendo. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. O importante é que haja um início. É que você sinta que essa transformação já começou. E é isso que importa. É isso que importa. Se a transformação já começou, é o que importa. Amém? É o que importa. Para mim, se entre vocês, uma pessoa receber a salvação através da verdade que um dia ouviu, o céu se movimentou e tudo vale a pena, sempre vale a pena. O serviço no reino é sobre isso. Amém? É você conseguir, através do que Deus te dá. O que Deus te dá? Deus te dá saúde. Você tem os seus olhos para ler o evangelho para alguém que não sabe ler. Você tem inteligência. Peça ao Senhor a sabedoria, porque a sabedoria unida à sua inteligência te dá um poder sobrenatural através do conhecimento. Então, use o que você tem para salvar vidas. Você tem muito. Você pode fazer muito. Depende do gerar do que você quer no teu coração. Amém? Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmã Meire. Amém. Agradeça. Se permita ser transformada cada dia mais pelas maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui nessa manhã e pelo que o Senhor ainda vai continuar fazendo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Espírito Santo, segura na nossa mão. Caminha junto de nós. Cada um de nós temos o nosso tempo. Cada um de nós temos uma agilidade diferente do outro. Cada um de nós interpretamos em um tempo diferente. Caminha junto com cada um de nós, nos levando cada vez mais ao aprendizado da verdade, ao conhecimento da palavra. Toca-nos, Espírito Santo, de maneira profunda. Nós damos essa liberdade ao Senhor. Caminha na nossa casa. Caminha por todos os cômodos da nossa casa agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor envie anjos do Senhor dentro da casa de cada um que está aqui agora, Pai, de cada um de nós, na minha também. Que anjos, Senhor, anjos arcanjos, anjos de guerra, entrem com aljavas de fogo e comecem a lançar fogo em todos os ambientes da nossa casa agora, em nome de Jesus. Fogo na sala, fogo na cozinha, Ranayamashurikantarabás, nos quartos, Rekandarabayashurikantaranás, em todas as dimensões, Pai, dessa casa. Que o fogo, Pai, que os seus anjos lançam, purifique esse ambiente. Santifique, Pai, levando a cura da alma. Ranayabasurekantarabás, toda mente perturbada, Renanayabasekantarabás, está recebendo desse fogo agora, em nome de Jesus. Ranayabashurekantarabás,
Eu declaro que o anjo do Senhor toca nessa mente agora. Essa mente perturbada. E eu declaro toda perturbação de mente. Sai agora em nome de Jesus. Todo espírito que está oprimindo essa mente. Sai agora em nome de Jesus. Sai. Sai. Sai agora em nome de Jesus. Do menor ao maior. Sai dessa mente. Solta essa mente agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca nessa mente agora. Enche do teu amor e da tua paz. Em nome de Jesus. Sela com fogo. Fogo. Em nome de Jesus, essa mente agora. Sela com o fogo. Em nome de Jesus. Eu selo com o sangue do Cordeiro. Essa mente agora, que antes perturbada, agora já não está mais. Eu selo com o sangue do Cordeiro e declaro em nome de Jesus que haverá mais fome e sede da palavra do Senhor. É importante que você se revista todos os dias das armaduras de Efésios. Todos os dias com o capacete da salvação. E toda flecha que vier em sua direção vai bater em retirada em nome de Jesus. Ensina, Espírito Santo, seus filhos e suas filhas, em nome de Jesus, a repreender toda voz de Satanás, em nome de Jesus, toda flecha do maligno, Ramandarabás, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, nós queremos mais. Nós queremos mais da sua presença. Pai, em nome de Jesus, alcance a nossa família. Alcança a família de cada um que está aqui agora, Pai. E eu declaro em nome de Jesus que essa família por completa, Pai, será restaurada pelo teu amor, pelo poder do nome santo de Jesus, pela doce presença do Espírito Santo nesse ambiente, através dessa pessoa que está aqui, Pai, que é a lamparina da sua casa, que está sendo lamparina, Pai, que está sendo canal de luz para essa casa, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu declaro, Pai, na manhã do dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o nosso dia. Usa-nos, capacita-nos, Senhor, a servir no teu reino como é da tua vontade. Eu consagro ao Senhor esse ministério, consagro ao Senhor a minha vida, a vida de cada um que está aqui, Senhor, eu te apresento. E declaro que toda honra e toda glória sempre é do Senhor. É o nome do Senhor que está sendo exaltado aqui, Pai. Eu sou apenas um instrumento, um pequeno instrumento nas mãos do Senhor. A glória é do Senhor e sempre será. Todos os dias, Pai, assim da minha vida será. É isso que eu te peço, Pai, é isso que eu declaro, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Obrigada, Jesus. Como uma capa pesada. Como uma capa pesada. É assim que você vai sentir a presença do Espírito Santo durante todo o dia de hoje. Mas não é uma capa só no ombro, entende? Essa capa tá assim toda, ó. Assim toda, ó. Em você. Amém? Então aproveita, pega a capa, se enrola nela. Ora. Busque ao Senhor, medite, vai para o sol, vai para a sombra.
Vai para um lugar que você goste, na sua casa, um jardim, uma cadeira. Fique mais na presença do Senhor esse dia. Hoje é domingo. É um dia que nós temos um pouco mais de tempo de estar com o Senhor. Não negligencie o seu tempo com o Pai. É um tempo precioso. Amém? Deus te abençoe. Que o seu dia seja abençoado. Que você se sinta cheio do amor de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Até amanhã às 7. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau.